bem-vindos à temporada 2015 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar através dos dispositivos móveis Android, Apple iOS ou Windows Phone. Visite-nos também em nosso website www.provasdeti.com.br e deixe suas dicas, comentários e sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. Hoje com a visita ilustríssima do nosso querido amigo Thiago Barbosa, analista de TI da Receita Federal do Brasil. Fique ligado até o final do nosso ProvasCast, beleza, seu Walter? Comece aí com suas explicações aí dessa resenha. Salve, salve, Davi. Eu gostaria de agradecer aqui o Thiago por ter aceitado o nosso convite, né? Já era o segundo adiamento que a gente estava fazendo, mas hoje vai sair, né? A gente vai entrevistar aqui um analista tributário puro de TI lá da Receita Federal. Vamos ver o que esse cara faz lá, né? Muito bem, Thiagão, dê aí o ar da sua graça para a gente iniciar os trabalhos do encontro de hoje, do ProvasCast de hoje. Diga lá. Bom, vamos lá. Inicialmente é uma honra estar participando desse quadro. Nossa, é uma, tem uma responsabilidade aqui enorme, né? Tá falando para, eu sei que milhares de ouvintes, de usuários desse sistema que vocês implantaram, que, digamos assim, é um dos mais acessados no país, eu tenho certeza disso, pro pessoal de TI. E estou honrado com o convite. Maravilha, show de bola. Seu Walter, vamos logo, não vamos nem respirar aqui com o nosso amigo Thiagão, para a gente já trazer aí as novidades. E no finalzinho do bloco, lembre-se você que está nos ouvindo, temos aí os recadinhos, temos combos especialistas para você. Walter, mande lá logo sua primeira pergunta para a gente iniciar aqui nossas atividades. Bom, Thiagão, eu, como você já sabe, não sei se você já sabe, eu era também analista, né, de tecnologia da Receita, né, analista tributário também, era do concurso anterior, tá? Por que esse Walter não foi ainda, hein? Só que eu tava em Fortaleza, né, ele tá aqui em Brasília, né, o Thiago era eu conheci ele como aluno lá acho que é do Gran Cursos, né, que foi primeira turma. Foi numa turma. Não, foi lá no STN, lá Procursos, era Procursos. Procursos, isso. Exato. Não, cara, eu queria saber assim, onde é que você nasceu? Você é de Fortaleza mesmo? Você é do interior, né? E como é que foi assim, você estudou em escola pública? Fala aí pra gente como é que foi o começo aí da tua vida aí nessa parte de estudo. Bom, vamos lá. Eu sou natural de Fortaleza mesmo. Eu estudei até o meu oitava série, estudei em colégio particular, né? Num bom colégio, né? Que é o 7 de setembro, talvez você conheça lá, o 7 de Fortaleza, né? 7 de setembro, viu, Davi? Sim. Eu não passava nem na calçada. Vixe Maria! Aquele que eu entrasse na calçada e torrava porrada. Acho que os caras que eu queria roubar a bicicleta do pessoal. Era o trombadinho. Procede isso, Thiagão, diga logo aí. Pois é, aí quando foi no final da oitava série, eu conheci, né, fiquei sabendo da existência da escola técnica e praticamente foi o meu primeiro concurso, né, digamos assim. Eu fiz prova para poder fazer o pró-técnico que existia na época. Eu fiz também. E depois eu fiz pró-técnico também. Aí, tá vendo? E depois, no final do ano, fiz a prova para poder entrar no curso definitivo, né, que era o curso técnico na época. Aí eu fiz para a área de eletroeletrônica. Foi a minha também, pô, era eletrotécnica. Eu acabei até, um pouco talvez de minha culpa, eu acabei brincando um pouco. Sabe como é que é essa festa, né? O cara que passa muito tempo amarrado no colégio particular, quando chega no Cefet é como se fosse a universidade. Aí tem liberdade demais, né? Liberdade demais. Para um menino de 13 anos, você sabe como é que é o estrago, né? É daquele jeito. Do lado da concha acústica, lá da UFC também, aí ferrou. Aí você chegou a terminar a escola técnica? Sim, eu cheguei a terminar o terceiro ano. Quando eu terminei, que eu queria escolher, não tinha opção mais de escolha.
chegaram pra mim e falaram, ó, ou eletrotécnica ou eletrotécnica. No caso, quando eu entrei na eletrotécnica, eu já trabalhava com a área de TI, né? Eu trabalhava, na época, eu era bolsista, né? Eu comecei como bolsista também lá no Cefet, durante esse ensino médio eletrotécnico, eu fui bolsista lá da coordenação de telemática. De lá eu consegui uma indicação para uma empresa lá de provedor de internet, né? E já trabalhava na área de provedor, na área de rede predial, esse tipo de coisa. Então eu fui fazer eletrotécnica mesmo só para garantir um currículo, mas eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar na área de potência, né? Que tinha muita gente que se voltava da eletrotécnica para a área da indústria, né? Uhum. Na área de motores, assim, nunca foi a minha praia não, mas eu acabei terminando. Mas tu viu, então tu chegou a fazer a engenharia, o sistema de Não. informação, ou tu é tecnólogo? Aí virou tecnólogo. Na verdade, na verdade, eu terminei lá no Cefet só o técnico, né? Uhum. Eu terminei o médio e fiz o técnico, então saí de lá com diploma de nível médio e com diploma de técnico. Certo. Eu sou eletrotécnico lá pelo Cefet. Quando eu saí de lá, eu passei... Nesse meio tempo, né, eu falei da bolsa, do emprego no provedor, e depois eu passei um tempo trabalhando para a Oi, né, no prestador de serviço para a Oi. Trabalhei com dados, trabalhei com Velox, mais ou menos aí quase uns 2 anos. Você atua na área de comutação ou não? Não. É que a gente tem, conheço aqui um pessoal que trabalha com essa parte de última milha dessas grandes teles, Uhum. e realmente é um trabalho bem Pessoal complexo. da Huawei. Isso. Uhum. Pois é, não cheguei a trabalhar com esse pessoal não. E depois desse primeiro momento, né? Depois dessa sua primeira leva aí de trabalhos e estudos, que momento foi assim que você disse, porra, vou fazer concurso público, vou apontar para esse caminho aí? Quais foram as razões que você teve para mirar no concurso público? Eu posso separar a minha experiência com concurso público em 2 momentos. Pronto. Lá em 2003, quando saiu o concurso da PRF, 2003, eu estava no meu primeiro emprego, né? Eu fui bolsista, depois fui para a empresa de provedor de internet. Bicho, primeiro emprego, peão, 18 para 19 anos. A negada só não tirava a minha alma porque eu acho que não conseguiram, porque se pudesse tinham conseguido. Tinham tirado. Então, com 5 meses de emprego, eu já tinha tido tempo suficiente para poder saber que aquilo não era o que eu queria pro resto da minha vida. Pelo menos não aquele emprego, né? Entendi. Aí saiu o concurso da PRF 2003, né, o edital. Aí a minha mãe, né, boa, ótima influência que eu tenho em casa, que ela é servidora... Mãe, né, bicho? Mãe é mãe, bicho. Ela é servidora pública, né, então ela sabe dos benefícios de ser servidor público. E ela chegou pra mim e perguntou, e aí, tem coragem de fazer esse concurso? Eu olhei assim, legal, interessante. Eu tenho influência, assim, por essa questão policial. Eu sempre tive um bom exemplo na minha família, que eu tenho uma tia que é da PF, né? Ela era agente da PF. Então eu sempre achei legal essa área policial e tal. Aí foi quando meu primeiro contato, né, com o mundo do concurso. Eu tava meio desgostoso, cansado, era aquele velho trabalho que você tem hora pra entrar e não tem hora pra sair, né? Nessa época, é porque o Durães vive isso agora, né? Eu sei bem o que é isso, viu, meu irmão? Ei, Thiago, nessa época, você já para situar, 2003, né? Você ainda não tinha o curso superior. Não. Tava fazendo o curso técnico ainda, né? E outra coisa assim que a gente não ficou... Quer dizer, ficou claro implicitamente, mas eu queria que você deixasse explicitamente, né? Condição familiar tranquila, né? O cara estudava no 7 de setembro, bicho. Sempre teve condição, cara, assim, tal, tranquilo. Tranquilo é um modo de dizer, assim, eu até concordo em grande parte com você. Porque a gente sabe que na realidade do nosso país sempre vai ter alguém mais fudido que você, né? Isso aí Isso é fato, né? Isso é fato.
Mas, tipo assim, eu sempre morei lá em Fortaleza, na periferia, né? Ali pro Sim, lado. é tranquilo, né? Não, então, assim, mas assim, quando eu entrei no 7 de setembro eu era filho único, né? Sim. Quando eu saí, eu já tinha mais dois irmãos. Um dos motivos porque eu quis sair foi exatamente porque eu percebia a diferença, digamos assim. Pelo menos era uma coisa que eu sentia. Minha mãe dizia que não era, mas eu percebia que era. Tipo, eu era o mais velho, 7 anos mais velho que o segundo, estudava no 7 de setembro. Os meus dois irmãos estudavam no colégio particular, mas no colégio de bairro. Uhum. Aí eu pensei, não, cara, o negócio tá pesando, né? Porque se ele não consegue dar a mesma coisa pros três, é porque o negócio tá pesando. Mas que ela diga que não. Então eu fiquei sabendo do Cefet, né, da escola técnica na época, da qualidade do ensino. Tinha a área que era uma área que eu gostava, que era a área de informática. E ensino de alta qualidade de graça. Aí eu pensei, não, eu vou pra lá, que de qualquer maneira eu vou aliviar bastante o lado da minha mãe, ela vai poder ficar mais tranquila para investir no estudo dos meus irmãos também, né? Vixe, ó, o cara consciente aí, viu? E outra, eu gostaria de ressaltar a sensibilidade da sua mãe em deixar você tranquilo, né? Que ela percebeu, sentiu sua preocupação com os outros irmãos, mas dizer assim, não, tá tudo bem, vamos, faça a sua parte. Porque essa questão do apoio familiar, Tiago, a gente tem isso até como um tópico, porque muita gente que nos ouve passa por diversas dificuldades nesse sentido, né? Então, para aquela mamãe que está ouvindo aí agora nos Provas Cash, incentive, porque realmente é muito difícil e sua mãe teve toda uma sensibilidade, toda uma atenção aí no seu caso especial. Aí, Você é uma atitude muito honrada, né? Para buscar outros caminhos e favorecer também a educação dos seus irmãos. aí tu tava lá trabalhando feito um condenado, né? Um escravo, né? No mercado privado, né? Instalando lá linha telefônica lá. Ila, aquele Aí- Ila, né? Não, na Aí- verdade, nessa época eu não tava na Oi ainda, né? Eu tava no provedor. Era cuidando de rede interna predial. Tu imagina a esculhambação, né? Vixe, meu Que irmão. maravilha. Aí tu chega lá pra poder abrir a porta da casa da mulher, o cara tá só de cueca lá, assim, não, vou Por aí. instalar aqui o negócio. Certo. Aí a minha mãe fez aquela pergunta, e aí, você quer fazer? Aí eu, mãe, mas não tenho condição, falta 2 meses só pra prova, 2 meses e meio, né? É edital, prova 2 meses, 3 meses. Não, mas se você quer, eu pago um cursinho pra você, eu banco seu estudo, você sai desse trabalho. Rapaz, não pensei nem 2 vezes. Olha aí. Pedi as contas e fui fazer um cursinho. Foi meu primeiro Nasceu contato virado com... pra lua, como dizemos aqui na Aí, Bahia. aí, nesse momento foi que efetivamente começou tua carreira de concurseiro. Começou, foi um pequeno começo, vamos colocar assim, você vai entender o porquê daqui a pouco. Porque eu fiz aquela dedicação exclusiva, intensiva, né, ali pós-edital, 2 meses e meio até Daquele a prova. jeito. Daquele jeito, né, um turno no cursinho, os outros 2 turnos em casa e, bicho, dormir pra quê, né, assim, dormir o mínimo 6 horas por dia e naquele pique, naquela empolgação, Maravilha. achando que era possível. Se eu não me engano, na época, acho que era. Não lembro se eram 750 vagas, se era 1000 vagas. Eu lembro que era vaga pra caramba, bicho. Era um concurso E nacional. E você na sede pra uma delas. Tiagão, Oxe, eu com vou lhe certeza. interromper, né? Vou dar uma de Faustão aqui, vou lhe interromper para que você conte isso com mais calma, com mais tranquilidade no nosso próximo bloco. Tranquilo? Segure aí, porque antes, um recadinho para você que está acompanhando aí nosso portal provasdti.com.br. Estamos com um combo turbinado para o concurso da Prodeb aqui da Bahia. São 99 vagas. Temos aí todo o edital destrinchado e mapeado. E esse concurso, Walter, tem uma particularidade. Às vezes, quando você vai fazer concurso de TI, você tem aqueles cursos com editais extensos e tudo mais. Aqui nós temos uma particularidade. Este concurso, ele dividiu em várias áreas do conhecimento. Então, a gente tem projeto de design, construção de software,
projetos, suporte conectividade, suporte banco de dados, administração de dados, requisitos de software, sistemas operacionais, e aí tem 2 categorias, produção de data center e por aí vai. Então são várias disciplinas, várias vagas divididas por área. Então para você que é melhor em banco de dados, melhor em conectividade, melhor em outra área, de repente é uma oportunidade para encarar esse concurso, e nós do Prova de TI preparamos um combo altamente gabaritado para você. Tranquilão? Já já a gente volta com mais Thiago Barbosa, analista de TI da Receita Federal do Brasil. De volta! Mais um bloco aqui do nosso ProvasCast. Hoje com o nosso querido amigo Thiago Barbosa, analista de TI da Receita Federal. Thiagão, vamos retomar aqui, né, começando pelo seu começo como concurseiro. Você fez aí uma alusão, eu dei uma segurada pra gente virar o bloco, e você pode começar falando aí como foi seu começo realmente como concurseiro. Existia um foco? Como é que era? Eu tenho uma pergunta. Mande lá. Tiagão, tu comprou aquela apostila? Olha ela aí. De banca, né? É. Não, nunca cometi essa atitude. Eu não vou nem dizer que é deslize nem nada, eu vou dizer atitude. Porque eu conheço histórias de pessoas que estudaram só por aquilo e conseguiram passar na PRF, por exemplo. Ai, doença, cara, viu marido. O cara... E era um cara que morava no interior do Ceará, viu? Ixi, Maria. Interior brabo, não tinha nada lá. O cara comprou, levou pra casa a apostila daquela e estudou e passou. Mais detalhe aí, como é que foi lá pra chegar na PRF? Fala aí pra gente. Vamos lá. Em 2003, né? Eu estudei os 2 meses e meio intenso, fiz a prova. Aí aquele primeiro contato, né, com o gabarito preliminar do CESP. Mas tu teve dedicação integral. Dedicação Sim, integral, estudando lá, emprego, cursinho. Isso, cursinho. Na época, pode falar o nome do cursinho? Claro, pô. Foi lá no Tiradentes, né? Na época era o único cursinho que tinha que prestar. O Tiradentes, viu, Davi? É o Walmart dos cursinhos lá de Fortaleza, sabe? Tem em todo canto. Tiradentes lá. E ele é o cursinho, assim, que é o dominante, assim, dessa parte, assim. Ele tem mais sedes, vamos dizer assim, né? Só pra se situar, entendeu? Ele perdeu bastante espaço nos últimos anos, né? Mas antigamente era quem dominava, realmente. E ele é Highlander, né? Ele, uma hora tá lá em cima, outra hora tá mais ou menos, mas ele tá sempre lá. Tiradentes todo mundo conhece lá em Fortaleza. Uhum. Pois é. Aí quando eu fiz a prova, né? Acho que na época era 175 itens, né? Eu acho que eu fiquei ali na casa de 103 pontos líquidos, se eu não me engano. E pelo perfil que foi divulgado, eu estava dentro, né? Na segunda fase. Na prova física e tal. E lá estava eu, me preparando para a prova física e tal. Aquela correria toda. Conga, pegou o Conga lá, botou pra... indo correr na UFC e tal, aquele negócio todo, fazendo academia. 2 semanas antes da prova física, sai o gabarito definitivo, né? E aí? Eu nunca imaginei que o negócio desse mudar tanto. Bicho, eu perdi nada mais nada menos que 8 pontos líquidos. Na prova do CESP, hein, bicho? Saí do céu e fui pro inferno. Literalmente. Bicho, tipo assim, eu já tava, imagina, eu tinha 19 anos na época, primeiro concurso, naquela tara de caramba, passei, né? Já tava me achando. Olha aí. Cara, foi uma queda assim, bicho, foi uma queda grande. Desabei. Eu passei acho que uns 3 meses mal, bicho, assim, uns 2 meses assim, em deprê. Aí fiquei, assim, eu escutei na época rumores de problemas na prova, né? De que alguém tinha conseguido gabarito, aquele negócio todo, vazamento de coisa. Aí eu me desgostei de concurso. Ah, esse negócio é carta marcada, é falcatrua. Vou fazer muito mais nunca. Perdeu a fé. Perdi a fé, total. Falei isso mais nunca. Vou voltar pra instalar internet predial que dá mais futuro. Mais ou menos, não foi bem esse pensamento não, mas assim, eu fiquei indignado. Aí passei ali uns 2 meses sem fazer nada, né? A prova foi logo antes do carnaval. O teste físico ia ser, acho que na semana do carnaval, na semana depois, um negócio assim.
Aí como eu ia fazer mais teste físico, fui pro carnaval e tudo. Quando eu voltei, pouco mais de um mês depois que eu voltei, ligaram pra mim. Assim, uma das vantagens de fazer essa festa, esse escola técnica, você que fez, Walter, você sabe que é uma mão de obra que o mercado considera muito, né? Com certeza. Então, geralmente você não precisa ir atrás do mercado, o mercado vem atrás de você. Não é isso, Walter? Sim, com certeza. Tô concordando aqui. Aí eu tava em casa, sem fazer nada, aí o telefone liga, uma entrevista aqui e tal, pra fazer isso, me interessa? Tá bom, vou aí ver qual é. Que era o da Oi, né? Certo. Aí fui selecionado, fiz um treinamento lá e depois entrei na Oi. Passei lá os 2 anos, saí. Na época que eu tava lá, eu tive a visão de montar uma lan house, né? Aí quando eu saí de lá, depois de uns 2 anos, eu fiquei só com a lan house por um tempo. Achei empreendedor, Davi, negócio também. não- Achei empreendedor. Pois é. Só que o praticamente. negócio não tava indo muito bem, que era naquela época que, quando eu montei, o computador ainda era um negócio muito caro, a internet era rara. Ainda não tava no auge, né? Tipo assim, o link top era 512K. Ave Maria. Aí começou a popularizar, Aí começou a popularizar e... até o cara do negócio picolé não- tinha 2 mega. Exatamente. Aí, um pouco tempo depois que eu saí, acho que 1 ano depois que eu saí de lá... Isso tu esqueceu o grande- concurso completamente, né? Pelo que eu tô vendo aí. Né? Esqueci totalmente, assim, eu realmente fiquei Ficou ruim. triste com o concurso, eu esqueci realmente, fiquei traumatizado com o concurso. digamos Mas assim. não ficou claro pra mim. A sua nota, na verdade, sua nota foi abaixo da nota de corte, você ficou fora do concurso. Não, fiquei fora da segunda fase, né? Fiquei fora daquele 3 vezes pra poder... Entendi. Fazer Não teve o- nem sua redação corrigida. É, porque você só tem a redação corrigida se você tá dentro do número de vagas lá e tal. Confesso que eu não lembro. Faz vamos tanto lá. tempo, Vai lá, eu não- vai lá, vai lá. Toca o barco. Não vou lembrar disso. Mas enfim. Quero saber como é que tu voltou da cinza, pô. Então, pois é. A história da Eu- Fênix aí. Eu passei, depois que eu saí de lá, passei mais ou menos 1 ano sem fazer nada, só com lan house e tudo. Meio que de boa com a vida, né? Digamos assim. Aí. Só arrancando dia dos meninos dos colégios. Meninas chegando fardada e tudo, também pra jogar. Quase isso. Aí na época um amigo meu que tinha entrado lá na Oi também para trabalhar com a gente, aí ele ficou lá quando eu saí, ele continuou lá e 1 ano depois ele foi demitido também. Quando ele saiu de lá, a gente pensou, bicho, eu ainda tava com desprezo total de concurso. Bicho, vamos montar uma empresa, né? Nós éramos assim, os melhores da nossa equipe técnica e tal, vamos montar uma empresa para poder trabalhar com isso e ganhar dinheiro. Só que na época que ele saiu, o irmão dele é um fato, assim, vamos dar nome aos bois, né? O Anderson, né, que é o meu amigo que trabalhava comigo e que saiu lá da Oi, e tinha um irmão dele que era o Vandes Júnior, a gente chama de Dinho, que na época era contador e já estava estudando para concursos de fisco, né, Receita Federal e tudo. E ele estava muito focado em concurso, ele tinha pedido as contas da empresa que ele trabalhava para poder sair ou para poder estudar para concurso, e ele fez a cabeça do irmão dele, do Anderson, para poder aproveitar aquele tempo dele, né, assim, ó, para pelo menos o tempo do seguro-desemprego, aí os 6 meses, e fica estudando. Se tu não acha que não, depois de 6 meses achar que não dá pra ti, tu volta pro mercado. O mercado tem necessidade de bons profissionais, na hora que você quiser voltar, o mercado absorve. E essa ideia que ele absorveu, ele me convenceu também a pensar nessa oportunidade, né, de estudar para concurso. E novamente era a época que estava se ventilando, que ia ser autorizado, que ia sair o concurso da PRF novamente. Aí eu pensei, cara, realmente se for para poder fazer concurso,
pra mim é PRF. Na época só o que me vinha à cabeça era PRF, eu não imaginava fazendo outra coisa. Então você tinha um foco aí naquele primeiro momento. Sim, é aquela questão, né? Você tem um referencial, né? Eu tinha na minha tia um referencial, que eu era, quando eu era criança e tudo, ela me levava sempre pros eventos que tinha lá no Departamento da Polícia Federal e tudo. Então eu sempre tinha uma admiração pelo trabalho da polícia, né? Eu queria ter uma tia assim. Aí pronto, aí você apurou lá, e aí qual foi a diferença dessa época agora que tu começou a estudar de novo em relação à época anterior? O que tu fez de diferente? O que eu fiz de diferente? Digamos assim, eu já estava mais calejado, né? Depois da primeira queda. E novamente, é aquele negócio mais do mesmo. O apoio da família foi essencial, primordial. Eu tinha montado a Lan House em casa, né? Eu tinha feito um ponto comercial lá, um puxadinho, né? Como diz na frente de casa lá. Desfiz um quarto lá e fiz essa Lan House. E quando foi na época que esse meu amigo me chamou para poder começar a estudar para concurso, focando na PRF, eu pensei, cara, eu me conheço, eu não consigo servir a dois senhores ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir ficar tomando de conta do negócio, me preocupando com atualização de jogos, com formatação de máquina, enfim, com o próprio negócio e com os estudos, né? Assim, isso é uma coisa que pelo que eu me conhecia, eu não ia conseguir conciliar. Certo. Aí eu conversei de novo com a minha mãe e disse, é o seguinte, eu vou fechar a Lan House, eu tenho uma grana ainda, eu vou fazer um cursinho de novo e tal. Tira 10. Ela disse, não precisa fechar não e tal, não sei o que, aquele negócio, enfim, tá bom. A senhora quer gerenciar o negócio? Pô, a senhora gerencia, tinha o meu irmão que na época já estava com que na época 2007, ele já estava com 17 anos. Então ele jogava mais do que cuidava do negócio, mas tudo bem, né? Fazia parte. Era o bônus para ele pelo ônus de ter que ficar lá, né? Aí você foi fazer cursinho, não fechou a Lan House? Fui fazer cursinho. Aí nessa época já tinha na cidade o Master, né? Ah, o Master lá do Boni. Lá do Boni, exatamente. Dei aula lá, pô. Dava aula lá, viu, Davi? Tá vendo aí, ó? O Master foi o primeiro que eu dei aula de TI. É o primeiro, não que esquece. Aí eu fiz um cursinho lá que durou nada mais nada menos que um ano, né? Porque eu comecei no começo de 2007 e aquele negócio, o concurso vai sair, nada de sair, né? Nada de nem ser autorizado. Fiz um cursinho extensivão o ano todo. Cara, foi ótimo. Foi um ano que eu peguei uma base assim enorme. Porque era dedicação exclusiva para isso. Era cursinho em casa, cursinho em casa, cursinho em casa. E dentro desse ano, eu também fiz um cursinho que, com certeza, é uma coisa que me ajuda até hoje. Você deve conhecer também o curso do famoso Itamar Filgueiras. Eu ia perguntar, pô. Bom velhinho então, lá de português, pô. E foi o melhor professor que eu já vi na minha vida, cara, de português. Melhor. Assim, ele tinha um curso semestral lá no Master lá. Ele tinha um curso que era semestral de português. E foi um semestre focado no português. Muito bom. Tipo, as minhas notas dobraram em português com esse curso. Tiago, só pra gente amarrar... Voltar pro foco. Né, mas assim, dentro desse balanço que a gente tá falando aqui, e dentro desse momento, desse um ano, além do cursinho, quais foram os seus, que você entende, nesse primeiro momento, né? O seu balanço, assim, dos seus acertos, do seu erro, o que você pode trazer aqui, compartilhar com a gente com relação a isso, a seus acertos, qual era o material que você usava, mesmo tendo cursinho, o que lhe complementava o seu material, me conte aí. Cara, basicamente, era o material do cursinho, mas também já tinha na época livros tipo Marcelo Alexandrino, né, Vicente Paulo. Então esses livros eu cheguei a utilizar na época também. Na parte de
penal, também tinha alguns livros, eu não vou lembrar agora quem eram os Sim. autores, mas tinha alguns livros que eu utilizava. Mas era tipo 70% realmente as coisas do cursinho e, bicho, era dedicação total. Então, esse primeiro ano foi um ano que eu considero de quase 100% de acerto. E qual que ano era esse, só pra situar? 2007. 2007. Foi o ano que eu ressurgi para os concursos e ressurgi com força. E foi um ano que eu Ano da consegui vitória. dedicar integralmente a ele. Não Ano foi do o da dragão. vitória ainda, né? Não foi o da vitória ainda. Na verdade, foi o do recomeço, né? Foi o do recomeço. Porque o ano da vitória foi muito lá na frente. Mas e até você lograr isso na PRF? Como foi isso? Então, fiz o curso em 2007. No final de 2007, teve saiu o edital, né? Se eu não Sim. me engano, era Funrio, não. Funrio, eu fiz esse Não, concurso. não era Funrio, não. Era uma que era do Rio de Janeiro também, mas não era Funrio, não. Era uma outra, NCE, Fumac. se eu não me engano. Isso, NCE. NCE. Inclusive, esse Núcleo de concurso não sei teve- o que, não sei o que. É, Núcleo de computação e não sei o que. Exatamente. Cara, era o concurso, aí saiu o concurso que era Pará e Mato Grosso, né? Pará e Mato Grosso, Aquelas fiz vaguinhas concurso, lá. Fui fazer a prova em Brasília, rapaz. Isso aí foi uma confusão retada no Laro e tudo mais. Rapaz, a gente viajou, eu lembro, na sexta-feira. Caravana, né? Noite. Caravana. Caravana. Não, cada um por si mesmo. A gente fez as reservas e tal. A gente tinha a turminha do cursinho, o pessoal se organizou, a gente não foi pro caravana mesmo, a gente foi por nós mesmos. Mas todo mundo reservou o mesmo hotel e tal, comprando passagem, mesmo voo mais ou menos. E foi assim, um negócio hilário agora, na época foi desesperador. A gente saiu de Fortaleza, acho que por volta de 6 da noite, chegamos lá em Belém umas 9 da noite. Quando a gente desembarca, que a gente vai ligando os celulares, né? Rapaz, o pessoal tá falando, rapaz, a prova foi cancelada. A prova foi cancelada. É o quê? Ó, É o quê? Tiagão, só pra resumir, eu passei pela mesma coisa quando desembarquei em Brasília. Meu primo falou, rapaz, volta no mesmo avião que a prova foi cancelada. Mas enfim, Tiagão, eu vou dar aquele break agora, porque a gente precisa ir para os reclames do Plim Plim aqui do Provas Cash. Na volta a gente vem aí com o arremate da PRF e o tão sonhado cargo aí, né? A sua vitória, sua última aprovação, que foi aí, certamente, analista de TI da Receita Federal do Brasil, beleza? Valeu. Olha só, pessoal, pra não deixar passar, temos aí também combo APO do MPOG. Confere lá no nosso provadeti.com.br, tudo mastigadinho, facilitado pra você logar êxito nos seus estudos. Tranquilão? Já já a gente volta. Muito bem, meu povo, vamos agora retomar para o nosso terceiro bloco com o nosso querido amigo Tiago Barbosa, analista de TI da Receita Federal do Brasil. Tiagão, jogue duro aí, dê continuidade ao seu raciocínio quando você estava trazendo como foi a questão lá da PRF, da viagem e tudo mais. Bom, feito esse primeiro momento lá do NCE, quais foram os próximos desafios dentro dessa sua jornada? Diga lá. Bom, como todo bom concurseiro, quando tem uma prova dessas aí, sim, um cancelamento desse, você tem um lado positivo e um lado negativo, né? Com esse cancelamento, uma semana antes eu tinha recebido uma ligação novamente, tem uma oportunidade aqui para você trabalhar como eletrotécnico numa empresa lá de eletrificação lá, de iluminação urbana, né, lá em Fortaleza. Aí eu fui fazer a entrevista porque, tipo, faltava uma semana para a prova. Se eu não passasse, eu não tinha mais nenhuma pretensão futura, né? Que não ia ter PRF novo tão cedo, é que eu queria só aquilo naquele momento. Então eu fui fazer a entrevista. Aí a pessoa perguntou, eu preciso de você e tal, eu quero que você comece depois de amanhã. Aí seguinte, eu vou fazer uma viagem semana que vem, só chego dia tal, se você puder esperar por mim até esse dia, eu começo aqui, senão deixa pra lá. Aí ela, não, beleza, a gente espera por você. Enfim, né, eu viajei pra Belém pra fazer uma prova, não fiz a prova e voltei contratado, né. Olha aí.
para poder voltar a trabalhar. Aí fiquei tentando estudar ao mesmo tempo que eu estava nesse trabalho, né? Nesse meio tempo abriu o concurso do INSS. Minha mãe, como eu falei, ela é servidora pública, ela é servidora do INSS, né? Então também quando abriu, foi uma coisa que eu pensei, eu posso tentar, né? E foi uma maneira também que eu vi de não parar de estudar, né? Quando você tem um edital na praça, uma prova alvo, você normalmente se estimula mais, você tem uma motivação a mais para poder estudar e manter um ritmo mais forte do que quando abrir outro concurso, né? Aí fiz esse concurso do INSS, meio que, digamos, para não perder o foco, não parar de estudar. E quando foi em julho de 2008, saiu o edital novamente, né? Já com o CEF, né? Entendi. Eles escolheram o CEF, o pessoal da PRF, e no dia que, tipo assim, eu lembro muito bem, começo de julho saiu a definição da banca que ia ser retomado o concurso e tal, porque tinha tido ação judicial, né? Aquele negócio todo. Isso. Passando um filme na minha cabeça, cara. Eu passei esse drama também. Pois é. Aí, em julho, quando definiram que ia voltar, escolheram o CEF, eu já cheguei pro diretor da minha empresa lá e falei, o seguinte, o que eu quero da minha vida é isso aqui, e no máximo daqui a 15 dias está saindo o edital, então você tem até sair o edital para poder você conseguir botar alguém para repor aqui no meu lugar. No dia que saiu o edital, no outro dia, eu tô indo embora. E dito e feito, 15 dias depois saiu o edital, que maravilha. Eu fui lá, tá aí, o edital saiu. Você não arrumou ninguém ainda, porque eu não quis, tô indo embora. Vazei. E, novamente, aqueles 2 meses e meio de piração total, né? Só que dessa vez, como eu já tinha passado um ano dedicado exclusivamente, mais 6 meses ali naquele meio termo, né? Dentro desse meio termo, falando em relação a táticas de estudo, né? Sim. Que é uma das coisas que vocês gostam de abordar. É importante para aquele que está ouvindo. Eu já cheguei a ter várias táticas, digamos assim. Durante essa época que eu estava trabalhando e saiu o concurso do INSS, eu também não tinha nenhuma noção de previdenciário, por exemplo, que era o principal. Sim. O que era que eu ia fazer? Eu ia pegar um livro e me debruçar? Tinha um mês e meio para a prova? Não, fui fazer um cursinho. De novo, fui lá no Master, fiz um cursinho lá, mega power intensivo lá, e era à noite essas aulas, chegava em casa, ia dormir, acordava 4 da manhã para poder resolver para vir de português. Amigo. É intensivo na acepção da palavra, né? Mas na acepção da... E aí, palavra. Bicho, tu falou lá, aí a próxima prova, agora você foi a prova que você foi aprovado. Exatamente, fiz a prova, passei na prova escrita, né? Uhum. Tava 100% fisicamente quando eu passei e tudo. Vamos agora para a segunda fase, que é o que em tese, quando você nunca passou por ela, você acha que é mais tranquilo do que a prova objetiva, né? Sim. Aí, primeiro drama. 2 semanas antes da prova física, eu treinando, consegui fazer uma distensão na panturrilha direita. Muito bem. Aí, meu amiguinho, eu pronto, não consigo nem caminhar direito, quanto mais correr 2.300 metros. Em 12 minutos. E aí? Tu não foi numa rezadeira não, bicho? Assim, não... Rapaz, eu achei um negócio que foi quase isso. Lá pro lado do Zé Walter, me indicaram, cara, que ele já tinha sido massagista profissional de clube de futebol. Olha aí. Ei, bicho. Rapaz, eu fui lá, tiro e queda. O cara analisou lá para o seguinte, tá aqui. Mandou comprar a injeção lá para infiltração. Ixi, Maria. Foi 2 infiltrações em 2 semanas e tome massagem direto. Tu gostou? Bicho, o cara tacava o dedo. Eita, pô. Olha só. Ele foi, Walter, numa casa de massagem e disse que o cara tacava o dedo. No buraco do músculo, o cara ia no outro mundo e voltava de Já novo. dizia pra ele que tava apaixonado por ele.
Quase isso. Rolou até um sentimento aí com esse cara, não? Pedi ele namoro no final. O Duran deve entender aí. Eu cheguei pro cara e falei assim, rapaz, você garante daqui a 2 semanas eu consigo correr? Ele, rapaz, eu garanto. Então pronto, pode fazer o que for preciso, amigo. Arrocha o nó aí, macho. Beleza. Foram 2 semanas só nesse tratamento, sem fazer nenhuma atividade. Na véspera da prova física, eu dei um trotezinho. Aí beleza, não senti nada. Vamos que vamos. No dia seguinte, prova física, filé. Tudo 100%. Deu tudo certo. Graças a Deus. Ótimo. Toca o barco, homem. Diga lá. Quando foi depois, psicotécnico. Beleza, aparentemente, né? Sua casa caiu, né? Quando saiu o resultado, meu amiguinho, eu sou perante o CESP, eu sou um louco perturbado, não posso pegar em armas. Cara, o cara pede pra desenhar uma mulher, tu desenha o demônio, bicho, aí... Foda. Teve um amigo meu que foi reprovado até por causa disso, ele desenhou o demônio, o cara pediu pra desenhar uma mulher, desenhou o demônio. Putz, cara. Depende do cara a referência de mulher que ele tinha, né? E aí, o que tu fez com essa notícia, pô? Bicho, desesperado, era aquilo que eu queria da minha vida, eu procurei o meu tio que era advogado, ele conseguiu um advogado bambambam que tinha lá em Fortaleza, a gente entrou com um processo e eu ganhei eliminar, pra poder fazer o curso de formação. Era um pelo menos. Tipo, era aquele negócio, a esperança ainda tava viva, né? Porque faz o curso de formação, depois pra nomear, em tese, é mais fácil tendo feito o curso de formação do que não tendo feito, né? Uhum. Sim. Aí fui fazer o curso de formação. E, bicho, nesses 3 meses, assim, a vibração foi só aumentando, né? Você sabe que você tem uma impressão da PRF de fora. Quando você tá dentro, no curso de formação é que você vê se é realmente aquilo que você quer pra sua vida ou não, né? E era. Bicho, só fez aumentar a minha vontade de entrar. O curso de formação foi ótimo. E eu finalizei o curso de formação, fiz a formatura, né? Fardadinho, lá carequinha, no teatro lá de Belém, Teatro Municipal lá de Belém. E, bicho, você pensa o quê, bicho? Você tá formado, tá com a farda, o nome de guerra bordado no peito e só esperando a nomeação, né? Pois bem. Cadê que ela veio? Passou uma semana. Mas não veio a sua, não veio de todo mundo, né? Não veio a minha. Porque eu tava via liminar, né? Rapaz. Precisava de uma decisão definitiva, né? Final. De mérito, né? Decisão de mérito. Pelo menos do juiz de primeira instância, né? E o juiz de primeira instância não deu essa... Sim, não julgou, né? Ficou protelando, passou uma semana, um mês, 2, 3, e a cabeça... Bicho, não conseguia fazer mais nada da vida. Eu sei o que é isso, viu, meu irmão? Cara, foi que eu... Não... Dá um basta, eu vou ter que sair dessa fossa, bicho. Não dá, se demorar um ano, eu vou ficar um ano assim, né? Rapaz, ainda bem que eu tive essa atitude, viu? Assim, eu não sei de onde que eu tirei força, na verdade eu até sei. A minha namorada, na época que hoje é minha esposa, ela também fez o concurso da PRF. A gente se conheceu, na verdade, no cursinho do Master para a PRF. Ela também queria ser PRF. E eu passei e ela não. E depois que aconteceram essas coisas, né? Ela me deu muita força e tudo. Assim, uma das coisas que talvez eu tenha levado, principalmente dali pra frente na minha vida, bicho, se não aconteceu, tinha alguma razão. Pra não acontecer naquele momento. Eu tentei uma vez, passou raspando. Tentei outra vez, poxa, tirou tinta da trave. Só pode ser um livramento, né? Exatamente, bicho. Foi o que eu pensei. Só pode ser um livramento de Deus, bicho. E ela me colocou muito isso na cabeça, sabe assim? Ela me mostrou muito isso e foi quando eu consegui me tranquilizar mais, sabe?
E tu não, Foi quando eu então tu não consegui tomou posse? aceitar. Não tomou posse na PRF, não, né? Não cheguei a tomar posse. Me formei no curso de formação, tenho a farda guardadinha até hoje em casa, mas não cheguei a tomar posse. Na verdade, até hoje esse mérito, bendito mérito, não foi julgado, viu? É brincadeira. É a nossa justiça célere, né? E como é que tu chegou na Receita, mas aí depois aí tu ainda tá em Fortaleza, e aí como é que tu veio pra Brasília e... Então, aí depois desse... Pra sair da fossa, bicho, pra quem tá no negativo, qualquer coisa serve. É isso aí. Aí eu tinha que botar a cabeça no lugar, liguei pra um amigo meu, pra um ex-chefe meu, e disse, cara, eu quero um trabalho, eu quero nem emprego, eu quero um trabalho, uma ocupação. Qualquer coisa, bicho. Ele, bicho, qualquer coisa. Quando ele falou isso, eu até pensei assim, não, qualquer coisa. Cara, ele me indicou pra um amigo nosso que tinha trabalhado com a gente e era supervisor de um call center de suporte de um provedor de internet, né? Uhum. Aí ele passou o contato, eu liguei e o cara, rapaz, se você tivesse ligado ontem, tinha uma vaga no turno da manhã. Mas eu já preenchi, agora só tem uma de madrugada. Aí eu, cara, tem problema não. Eu vou trabalhar de 1 às 7 da manhã. Isso aonde? Em Fortaleza? Lá em Fortaleza. De segunda a sábado. Lá no provedor de internet, na Secrelnet. Call Center lá, suporte Helpdesk lá. De 1 da manhã às 7 da manhã. Cara, por incrível que pareça, que nem a Fênix aí, das cinzas eu ressurgi. Tá Porque vendo, foi nesse período de trabalhar de madrugada que, no fim das contas, eu não fazia PN. Tinha que ter alguém de madrugada porque o suporte era 24 horas, mas o atendimento era muito raro, né? Então eu aproveitava muito esse tempo para poder estudar. Foi quando eu voltei a pegar em estudo. Foi na época que eu fiquei sabendo que tinha aberto um Cefet lá no Maracanaú, que tinha ciência da computação. E por aí vai. E por aí vai. Deixa eu só te dizer, e qual foi a chave que linkou toda essa sua saga? Porque só a história da PRF aí daria uns 4 provas cast. Eu quero saber o seguinte, como é que a gente linka isso com sua aprovação de hoje? Porque Bom, o povo quer saber aqui como é que é lá na Receita. Tentando resumir. Eu passei 10 meses nesse reme-reme. Nesse trabalho. Aham. Depois de 10 meses eu saí desse trabalho. Foi logo quando saiu o edital da ABIN para concurso de nível médio e superior. Na época só tinha nível médio. Exato. Fui fazer ABIN 2010, se não me engano, né? Com 2010. Isso, 2010. Exatamente. Aí eu fiz a prova para técnico de TI, né? Passei em... Deixa eu ver, acho que foi 5º lugar. Se eu não me engano. Hein? Eram 10 vagas, né? Aí eu passei dentro das vagas. Aí eu fiquei naquela, beleza. Tinha saído do emprego, tinha feito a prova, passei e tava só esperando ser nomeado, né? Que nada, passou 1 ano e meio aí por mais conta da nossa querida. Ave Maria, o pai Ralph, pô. O pai Ralph, ele resolve essas coisas aí, bicho. Rapaz, pra Dilma, eu acho que nem pai Ralph, viu? Porque tava com tudo certo e ela não autorizou nenhum curso de formação em 2011. Foi autorização em 2012. E como é que tu veio pra Brasília, bicho? Em 2012. Mas como? Veio na raça? Não tinha passado em nada? Não tinha tomado posse? Não. Fiquei em 2011, depois que eu tinha sido aprovado, eu fiquei pensando, não, fui aprovado, vou ser chamado daqui a alguns meses. Aí veio pra cá. Não, apareceu uma oportunidade de emprego, eu fiquei lá trabalhando, fiquei pensando, não, eu vou juntar aqui uma graninha e quando me chamarem eu vou. E nesse ficar aqui um tempinho, passei 1 ano nessa empresa. Em Brasília? Não, em Fortaleza. Certo. Aí, quando foi em janeiro de 2012, eu vi que o negócio não sabia se ia sair, se não ia sair.
Rapaz, não posso ficar, assim, novamente eu tive decepção de novo com o mercado privado, né? Novamente aquela velha história, tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair, não pagava hora extra, esse tipo de coisa. Trabalhar final de semana de graça, né? Sim, as coisas básicas. Eu sei. Da área de TI. Aí, quando foi em janeiro, eu pedi as contas de novo. Bicho, eu lembro que foi na que saiu o TRS Ceará. O TRS Ceará saiu, aí eu vou fazer esse concurso aqui de qualquer jeito. Pedi as contas e dei o gás. Eu lembro que eram 10 vagas, eu acho, 9. Eu passei 21º. Mas, sim, foi uma experiência, né? Mas, enfim, quando foi em março de 2012. Março de 2012. O bicho... Ô, Walter, o cara, a gente tem que ter umas 4 bolas aqui, velho. Cara, a história tem muitos detalhes. Tiagão, a gente vai ter que dar uma encurtada aqui, velho. Tá bom, eu vou logo... Você quer encurtar pra esse bloco mesmo, né? Na verdade, Tiagão, isso aqui tudo tá valendo, a gente não vai cortar não, mas eu quero lhe dizer... A gente vai empurrar isso tudo aqui. Mas é porque, bicho... Eu tô perguntando quando é que tu vai chegar em Brasília, pô. Não, então dá uma pausa pra não ficar muito grande o bloco, pra subir aí... Não, deixa tranquilo que nossa edição, a edição do Provascast aqui, Thiago, trabalho em alta, mas fique tranquilo. Como é que tu chegou em Brasília, pô? Então, aí vamos lá. Então, 2011, vamos voltar lá pra onde eu tava. 2012, em janeiro de 2012, eu pedi as contas para fazer o TRS Ceará. Logo em seguida também tinha INSS de novo. Aí eu fiz a sequência. TRS Ceará, INSS, e logo em seguida, final de março, ia ter TRS São Paulo. Aí eu fiz TRS Ceará, 2 semanas depois eu lembro que eu fiz INSS. Também deu uma rajada de metralhadora nos concursos aí, né, bicho? Isso. E no começo de março, cara, eu tive um baque federal. Meu pai veio a falecer. Sério, cara? Porque ele tinha tido AVC lá em 2009 e tinha ficado mal acamado, e em 2012 ele faleceu. Em março de 2012. Uma semana antes da prova do TRE São Paulo. Então eu já tava com passagem comprada e tudo, bicho. Eu fui a São Paulo só porque já tava tudo pago mesmo. Assim, depois que ele morreu, nem peguei mais nada, né? Aí fiz a prova, me inscrevi para técnico e para analista. Analista, os dois cargos. Porque cargos. nessa época, eu acabei não falando. Eu comecei no começo de 2010 um curso de gestão de TI, né? À distância, né? Uhum. Porque como eu trabalhava de madrugada, tinha um tempo livre para poder estudar, então trabalhava de madrugada, ficava estudando as material da faculdade lá no trabalho e, bicho, 2 anos e meio. Então, a previsão era terminar naquele ano de 2012. Então, eu sabia que tribunal tem aquele negócio de 2 mais 2, aí fui fazer São Paulo. Foi uma prova que eu aprendi uma coisa muito interessante. Sim, foi um aprendizado que me ajudou, inclusive, para poder passar na Receita. Que foi essa questão de fazer 2 provas no mesmo dia, né? Fazer prova de manhã e de tarde. Certo. Foi um desgaste muito grande. Eu estava num lugar que eu não conhecia, né? Isso São requer Paulo. uma preparação especial, né? Sim, preparação a quente. Aí eu saí da prova de manhã já com a cabeça doendo, não conseguia achar um lugar rápido para poder almoçar. Fui almoçar quase na hora da prova da tarde, a cabeça tava parecendo que ia explodir. Ixi, Maria. Enfim. Chegamos em Brasília. Eu quero chegar em Brasília hoje ainda. Passou a prova do TRE. Uhum. Eu recebi a comunicação da convocação para fazer o curso de formação da ABIN. Que beleza. Aí bateu aquele negócio, pô, meu pai acabou de falecer, filho mais velho, largar a mãe no perrengue, aquele negócio, eu balancei, sabe? Sim. Eu balancei pra ir. Mas eu conversei com ela, ela disse, não, meu filho, vá, não sei o que, aquele negócio, né? Mãe sempre quer que
Mãe é mãe, o resto é conversa. Pois é. Aí eu acabei vindo. Engajou, então chegou em Brasília pela BIM, né? Sim. Cheguei Pronto. em Brasília pela BIM. Tiagão, a gente vai precisar fazer um break, não tem Beleza. jeito. E aí, já já a gente volta pro nosso bloco final, onde você vai falar aí da Receita Federal do Brasil, da sua aprovação. Tranquilo? Tranquilo. Walter, mais alguma consideração para arrematar esse nosso blocão aqui? Não, na segunda parte do Faroeste Caboclo aí a gente vai... Chegou em Brasília, né? Viu a luz da cidade. Chegamos em Brasília, graças viu a a luz Deus. da cidade. Mas, saindo da rodoviária. Tiagão, Aí, Pois é. aí agora, na próxima a gente faz a gente começa a trajetória dele, né? Depois de já ter assumido na BIM estudando para entrar na Receita, né? e ele aí emenda, finalizando, falando aí suas considerações sobre este enfim, desafio vencido, que foi a Receita Federal do Brasil. Tiagão, não se acanhe não, é isso mesmo, a gente tem que manobrar. Já já a gente volta, galera, com mais essa história sensacional do nosso querido amigo Tiago Barbosa. Beijo, tchau! Muito bem, pessoal. Depois desse terceiro bloco aqui, meu amigo, que para desligar deu uma trabalheira danada. Nosso amigo Tiagão Barbosa com o seu conto do Faroeste Caboclo, contando essa história até chegar a Brasília, que a gente aqui não consegue parar o homem. Imagina só essa fera estudando. Tiagão, vamos retomar agora. Você já chegou em Brasília, tá certo? E Não, já mirou aí a receita. Conte aí, Walter, me ajude. Na verdade, não foi tão simples assim. vai Tudo lá, tem um porém. vai lá. Não, Vai mas vamos não, lá, já vamos Broca, resumir. fala Aqui aí. pra meia-noite a Tentar gente resumir, termina, vai. sendo bem objetivo. Eu vim pra BIM, né? Fiz lá o curso de formação, fui aprovado e tal. Quer dizer que você é um espião. Nesse meio tempo do curso de formação, saiu o resultado lá do TRE de São Paulo, né? Eu fui aprovado no TRE de São Paulo para técnico. Aí, o bicho é o Dentro destruidor das dos vagas técnicos. também. É isso aí. Aí... Não, porque na época era o que eu podia focar, né? Também. Aí... Durante o curso de formação mesmo, eu já tava naquele perrengue. E aí, eu vou pra cá, vou pra São Paulo, porque eu sabia que ia ser a nomeação logo, né? Já que eu tava nas vagas. E eu assumi a BIM sem saber se eu ia ficar lá. Aí, quando eu fui lá a São Paulo, eu antes liguei, tentei identificar quem era o chefe da área equivalente lá no TRE. E quando eu fui lá fazer o exame médico, eu procurei o chefe da área e fui conversar com ele para saber se eu realmente ia cair onde eu queria cair, né? E percebi que, primeiro, não tinha certeza de cair lá. Eu podia cair novamente, por exemplo, num suporte ao usuário da vida. Nossa senhora. E o chefe não me passou muita confiança, vamos colocar assim. Não foi um amor à primeira vista, vamos colocar Entendi. assim. Não rolou a química. Não rolou a química. Aí eu voltei pra Brasília já decidido, não, vou ficar aqui em Brasília. Só que nesse meio tempo, tinha, assim, você chega em Brasília achando que, por exemplo, na época, R$4.000 é muito, né? Quando você chega em Brasília, que era para ganhar 4.400, o bruto, né, do técnico da BIM, você descobre que não vale nada, né? Aí, Walter. Não dá nem pra... É isso mesmo, pô. Brasília, bicho. Não dá nem pra começar. Aí, quando saiu o edital da Receita, que foi em julho, aí eu... Bicho, não dá pra... Assim, eu fiquei analisando, eu vou ou não vou, conversando com uns amigos meus, que eram feras da área de TI, bicho. Caras muito bons. O cara que foi em primeiro lugar lá no concurso da BIM, lá pra técnico de TI, e ele era formado pela UNB e tudo, já sem essa computação. E eu, cara, bora fazer. Ele olhou assim o edital, contabilidade, direito tributário. Ele, não, bicho, isso aqui é muito difícil, isso aqui não rola não gosto disso aqui não. Aí quando eu percebi que os grandes estavam refugando, Aí tu falou, é aí que eu entro. É aí que eu entro, bicho, é por aqui que eu vou. Eu vou botar pra cima esse negócio aqui. E
decidi me inscrever, e como eu estava na indecisão ainda se eu ia para São Paulo, né, já que foi em julho, eu me inscrevi para fazer a prova em São Paulo, porque eu achava que eu ia estar em São Paulo. Aí eu fui no TRE, voltei, desisti de ir pro TRE de São Paulo, mas fui fazer a prova da Receita em São Paulo. E durante a minha preparação para a Receita foi interessante que ali do edital, a prova 2 meses e meio mais ou menos, eu tentei fazer um mês mesclado, assim, eu tentei fazer a preparação toda mesclada, né, alternando os conteúdos. Só que quando foi com um mês de preparação que eu vi que eu não estava conseguindo acertar uma questão de contabilidade, e era ESAF, e tem o mínimo, né? Você tem que fazer 40% da prova, de cada disciplina. Aí eu, bicho, se eu não fizer o mínimo de contabilidade, não adianta fechar as outras não. Então eu parei de estudar tudo. Tipo, eu estudava 6 dias contabilidade e 1 dia direito tributário. Entendi. Bicho, no dia da prova, eu fiz só a conta. Só os 40% em contabilidade. Maria, brincadeira. Só a conta. Aí o resto foi de boa, que eu já tava vindo num ritmo bom desde o começo do ano. A minha média foi 80% na outra disciplina. TI também, como eu não tive tempo de revisar, foi ali na casa dos 50%, 60%. E foi o suficiente, digamos assim, para poder pelo menos ir para a segunda fase, que era, no caso da Receita, né, em outro dia, né, um mês e pouco depois, é a prova discursiva, né? E como foi na discursiva? Discursiva. Eu quase que não ia fazer na discursiva. Ave Maria. Por quê, bicho? Por quê? Porque no mesmo dia também tinha a prova lá do Paraná. Tinha a prova da Cefaz do Paraná, que tinha um catatal de vagas também para TI. Não, eram 100 vagas, eram 100 vagas e uma das matérias que pesava mais era TI. Ah, pelo menos era uma questão de escolha, né? Não foi porque aconteceu outra... Isso. Aí eu parei assim, não, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Na prova da Receita, eram 120 pessoas que podiam passar para a segunda fase, só tinham passado 102. Ou seja, só 102 conseguiram atingir os mínimos para poder fazer a discursiva. Brincadeira, bicho. E eram 50 vagas, né? Pô, aí ficou 2-1, hein? Pois é, ficou 2-1. Aí o rapaz, é só fazer os mínimos também. Era 60% da prova discursiva, tinha que fazer o mínimo. Aí eu, bom, vamos pra cima disso aqui. E caiu o temor da gente era que caísse tributário, por exemplo, mas não caiu TI mesmo, caiu parte de banco de dados e tudo. E foi tranquila. E foi, inclusive, nesse momento pós-prova, pós-discursiva, né? Que foi quando eu conheci o Walter. Aê! Que foi exatamente lá no Procurso, lá no Procurso. Tava saindo lá, o foi bicho... em janeiro. Tava saindo lá, embora pra casa, o bicho me falou comigo na saída do Procurso, lá no estacionamento. Lá. Ele contou o Faroeste Caboclo na época também. No meio do estacionamento. Pois embora. É. Aí em janeiro saiu eu lembro que saiu o resultado provisório, né? Tinha que entrar com recurso. E eu lembro que eu tava com 64 pontos, 62, assim, pouco além dos mínimos, né? De 100 possível. E tinha umas coisas lá que eles não tinham considerado que eu tinha argumentado, só que eu tinha certeza que eu tinha argumentado. E foi nesse momento que eu tava fazendo um cursinho no Procurso com o pessoal do Prova de TI, que era já focando outros concursos, né? STN, Bacen, outras coisas. Já que eu já tinha me formado, já estava no rumo do nível superior mesmo, de analista, então a partir dali já o foco era outro, né? Já passei de matar os técnicos, não é isso, Walter? Sim. Então, aí o pessoal do Prova de TI foi bem solícito, né? Eu lembro até que o Vilar, eu nem conhecia o Vilar, mas o Walter me indicou o Vilar, passou o e-mail dele e tudo. E a gente conversou bastante, o Vilar me ajudou bastante para fazer os recursos, né?
que eu queria fazer. E deu certo. Vilar, 64, acho que eu pulei pra 80 e pouco, ganhei bastante pontos. Vilar é um salvador de almas, rapaz. Você não tem noção. Sim. Muito interessante. Aí, finalmente, teu nome apareceu lá. Em 65º. Eram 50 vagas. Eu fiquei na posição 65. Tava aprovado, mas não dentro das vagas, né? Certo. Não ia ser diferente, Em 2003... né, Walter? Você acha que agora, no desfecho, ia ser sem emoção? Por um momento eu achei que ia ser. Acho que... Em 2013, chamaram, né, os 50 primeiros. Desses 50 primeiros, acho que, se eu não me engano, 35 assumiram só. Olha isso, rapaz. Ou seja, ficou sobrando 15 vagas, exatamente o número preciso para chegar até a minha posição. Aí tu foi chamado. Que era 65. Não, aí não chamaram na primeira chamada. E detalhe, eu tenho até que fazer um agradecimento, digamos assim, nessa etapa, porque quando eu fui fazer a prova lá em São Paulo, lá da Receita, eu conheci uma pessoa que hoje em dia é meu amigo, que é o Marcelo Monteiro. E ele, eu conheci ele no dia da prova, né, na hora do almoço, da prova da manhã para a prova da tarde, da prova da Receita. E na segunda fase eu já fiquei hospedado na casa dele, lá em São Paulo. E quando foi na época da nomeação, ele tinha sido aprovado, esse Marcelo, ele tinha sido aprovado na Receita e na MCTI. E ele já tinha assumido a MCTI e ele ficou na dúvida se ele ia ou não ia para a Receita. É. Mas aí dentro desse cenário... Se ele fosse para a Receita, eu corria o risco de não ser chamado se ele não chamasse antecedentes. Não, beleza. Como ele não foi para a Receita, sobrou exatamente as 15 vagas que eram suficientes para chegar até mim. Bom, então, tudo tem um drama aí. Um porquê. Por fim, engatilhando aqui para poder a gente não fugir. Mas tu foi chamado no final da foi chamado. Fui, né, pô? Pronto. Então pronto. Mas tu foi chamado sem os excedentes. Isso, fui chamado no excedente em 2014, ali na última semana da validade da prorrogação do concurso. Mas os 48 do segundo tempo. Aí eles chamaram logo a regra todinha, que era mais 40 e poucos aprovados, sendo que desses 40 e poucos só 30 assumiram, eu acho. Também. Entendi. Mas pronto, uma vez aprovada, alegria muito grande, tomou as 2 cachaças. E aí, como é que funciona agora, né, dentro da Receita? Uma vez você lá, conte um pouquinho aí do seu dia a dia da Receita. Sua rotina. Dê uma resumida aí pra gente. 8 horas diárias, né, tirando a hora do almoço. Uhum. O horário, dependendo da chefia, ele pode ser flexível, né? Você tem lá um horário de 8 às 20, que você pode flexibilizar, com 1 ou 2 horas de almoço, né? Certo. E no caso, dentro da TI lá, que tem no caso, a coordenação de tecnologia, né? Que é onde a gente está lotado lá, em relação ao trabalho, eu tô muito feliz com o trabalho que eu tô fazendo lá, porque, tipo, é que nem você falou, eu trabalhava na Oi, né, me credenciou a trabalhar com a área de redes lá na ABIN. Por eu ter sido da ABIN, me credenciou, digamos assim, eu até costumo dizer que facilitou para eu poder escolher trabalhar onde eu estou trabalhando hoje, que é na área de segurança lá na Receita. Eu trabalho na divisão de gestão da segurança da informação lá, né? Sim. Então, a passagem pela ABIN, ela me proporcionou, digamos, a facilidade de ter o conhecimento e o know-how para poder chegar onde eu queria, que era trabalhar com segurança lá. Com segurança da informação. E tu ainda quer voltar para Fortaleza, bicho? Cara, isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Não sei porquê. Não, a primeira pergunta é: o que é que tu veio fazer em Brasília, né? Tu veio para Brasília ter
Como é que é? Tu veio pra Brasília pra falar pro presidente pra salvar toda essa gente que só faz sofrer, pô. Exatamente. Agora eu quero... Não, pois é, porque você como bom cearense, Walter, também deve ter escutado isso. O pessoal perguntando, como é que tu troca a praia por um negócio desse aqui, que só tem um lago artificial? Pois é. Mas por que eu tô perguntando isso, né? Por causa da remoção, né? Tu ainda pensa, tal, tá na fila de remoção. Pois é, como eu entrei há pouco tempo, então, assim, eu sou bem realista. Eu sei que não é uma coisa fácil, não é uma coisa para logo. E, sinceramente, eu não penso em ter esse cargo da Receita como um cargo definitivo. Então vai estudar para outros concursos. Sim. Eu, digamos, depois de tanta sofrência, né, como diz aí o nosso amigo Durães, eu tirei meio que um ano e meio de férias, digamos assim. Eu dei uma relaxada depois que eu assumi na Receita, né, desopilar um pouco a cabeça, zerar, né, as forças para poder recuperar as forças para poder ter ânimo para poder voltar. Tanto é que eu posso dizer que eu só voltei efetivamente a estudar, ou seja, voltei a tomar vergonha na cara, agora há pouquíssimo tempo, com a edital do TCU na praça. Né? A edital do TCU saiu, aí eu tomei vergonha na cara, não, eu vou pelo menos estudar pro TCU. Tu tá envolvido com quais projetos lá de segurança? Pode dizer assim, ó, o que você tá fazendo lá? Porque assim, lá na Receita, dentro da área de TI, a gente não faz muito o mão na massa, né? Uhum. É até bom explicar isso pro pessoal que pensa em estar na Receita. Porque o mão na massa lá, ele é feito 99,99% pelo SERPRO, né? O SERPRO é que é o principal prestador de serviço da gente para serviço de TI. Então lá a gente faz realmente só a gestão. É a questão de contratos, é a questão de definição de política, no meu caso lá, do nosso setor, é questão de definição de políticas, definição de GPOs, por exemplo, definição de especificações técnicas. Por exemplo, a gente está agora fazendo compra de firewall, né? Fazendo questão, a gente está vendo possibilidades de migração, a gente está sempre estudando, por exemplo, essa questão do Windows 10 agora, né? Que é uma coisa que provavelmente, acho que muitos setores estão querendo adotar e vocês estão vendo qual é o melhor caminho aí. É tipo assim, porque a Microsoft, ela causou um furor quando ela falou, até junho do ano que vem é atualização de graça, né? Então o pessoal tá vendo se vale se não vai. Se não vale. Não, a gente tá sendo bem cauteloso, que a gente tem que fazer vários testes. Assim, a gente tá envolvido nisso, questão de migração de domínio, né? Questão enfim, do seu dia a dia de segurança como um todo, né? Mas, cara, viagens e cursos. Tá fazendo, tá viajando? De vez em quando aparece. Eu fui, por exemplo, ano passado eu fui pro KNAS, e esse ano já tá certo de eu ir de novo, que é a Feira Latino-Americana de Segurança da Informação, né? Um congresso latino-americano, que é em São Paulo. Já fui fazer um curso da ferramenta da Symantec lá em São Paulo. Já tive a oportunidade de fazer outras. É um lugar onde eles realmente tentam investir bastante na capacitação, porque é exigido, né? Assim, o ritmo é muito frenético, são muitos projetos sendo tocados ao mesmo tempo. Tem época que eu já cheguei a contar 10 projetos na minha mão ao mesmo tempo. Tiagão, os equipamentos tudo novinho. Tudo zerado. Receita não falta dinheiro, né? Equipamento tudo novinho, né? 2 monitores. Uma maquininha de café no corredor. Qualquer coisa manda buscar lá em Foz, pô. Manda fazer perdimento lá em Foz, já traz um telão pra vocês. Eu sei como é que funciona. Assim, lá foi pelo lugar que eu cheguei a trabalhar com 2 telas, por exemplo, aí, 2 telas. Com 2 telas, uma máquina boa. Veja só, cara, pra gente engatilhar aqui pros finalmente, eu queria que você falasse se você teve, obviamente teve, mas assim, um aumento significativo na sua qualidade de vida, né? Você saiu de uma esfera de técnico para uma esfera de analista, e
dentro desse contexto todo que você falou, o que é que você vê na sua carreira que poderia melhorar? Qual é a sua... Pra gente encerrar aqui essa saga sua aqui. O que pode melhorar na receita? O que você acha que pode melhorar? Na receita? Na receita. Ou... Isso, no seu ambiente, né? Na sua estrutura lá. Cara, assim, a gente até já conversou anteriormente, né, Walter, sobre isso. Questão da receita, que quer queira, quer não, o analista tributário... o analista tributário, ele hoje ele ainda ele é visto como reles auxiliar pelos auditores fiscais. Ou, como eles costumam se dizer, a gente chama eles relativamente de príncipes da república. Olha isso. Rapaz, os caras se acham, bicho. Assim, dentro da tecnologia, da coordenação de tecnologia, a gente percebe que é um ambiente muito mais agradável do que todo o resto da receita. O pessoal que trabalha na ponta, a gente tem contato através do sindicato, essas coisas, e a gente percebe que o ambiente é muito mais hostil. Rapaz, como pode Entendeu? isso, né? É muito a vaidade realmente destrói qualquer coisa, sim, viu, cara? A vaidade. Os bicho, dois a sindicatos vaidade. ficam se matando e ficam Rapaz. botando gasolina mais ainda na relação. Sim. Essa questão ela é bem triste em relação a isso. Eu confesso que uma das coisas que até ajudou a eu acordar, digamos, para voltar a estudar foi isso que eu percebi. Porque, tipo, quando eu entrei lá, eu achava que tudo era muito bom. Então, exatamente por conta desse ambiente que dentro da tecnologia você não percebe tanto. Porque você não tem muito aquela diferenciação como você tem na ponta. Então, quando você percebe como o negócio é realmente na ponta, e você percebe que a qualquer momento você pode estar saindo dali. Por exemplo, se eu penso em ir para Fortaleza, eu vou para a ponta, eu vou para mais próximo da ponta. Então, eu posso sofrer o mesmo tipo de assédio moral que o pessoal, a gente escuta que o pessoal passa. Viu? Isso acaba animando a gente a poder estudar para outras coisas. Ei, Durante, Oi. Disse que um cara do sindicato da Receita lá encontrou um gênio da lâmpada. Certo. Aí o gênio falou, você tem direito a 2 desejos, mas tudo que eu der pra você, eu vou dar pro outro cargo também. Aí o cara, tá bom, fura meus 2 olhos. Porra, bicho. É brincadeira coisa dessa, hein? O negócio é por aí, bicho. O negócio tá por aí. Olha só, Tiagão, cara, a gente vai ficando por aqui. Walter, alguma consideração final aí pra gente arrematar? Não, só agradecer aí ao Thiago, né, por ter contado aí todo o faroeste caboclo. A gente tá brincando aqui, né, mas a gente sabe que até a gente falou nos bastidores que é a realidade, né, esse perrengue, né, esse concurseiro que chega, passa e é lindo, é tudo lindo, não é real, né, o real é esse perrengue. Ele traduziu bem aí esse perrengue pra gente, né, apesar de todas as nossas brincadeiras. Me ajudou a relembrar aí os tempos de Receita, né, eu fui analista tributário de TI que nem ele, né, só que eu tava na ponta, né, enquanto ele tá no órgão central. Thiago é um cara bastante humilde, né, eu conheci ele lá no Procurso, né, ele falava com a gente, olha, cara, eu pedi apoio e tal, a gente apoiou ele o quanto pôde, e aí tá aí o cara, né, o cara hoje é analista da Receita, tá disputando agora outros cargos aí de maior expressão, como TCU, tá na briga do STJ. Fico orgulhoso, bicho, assim, de ver um cara desse batalhador, né, o cara tava lá outro dia lá na Lan House, né, e agora tá aí, né, disputando os primeiros cargos aí da Administração Pública Federal. Parabéns aí, Thiagão. Qualquer coisa, conta com a gente aí, bicho. Thiagão, suas considerações finais aí. Suas breves considerações finais. Tem que falar a última estrofe do Faroeste Caboclo, pô. Exatamente. As considerações finais não poderiam deixar de ser agradecimentos, né? A minha mãe, que sempre me apoiou. Ô, grande mãe, até eu vou agradecer a ela aí, pô. Sustentou o bicho a vida toda lá, pô. Pois O
Largava o emprego, ela sustentava. Essa mãe é uma santa. Sustentava. É uma santa, pô. É uma santa realmente. Qualquer dia ele vai ligar, que... mãe, eu vou sair aqui, eu não quero mais ser analista do tribunal de coisa, não. Quero ser mais analista tributário, não, vou voltar aí pra Fortaleza. Não, vem, meu filho, você fica aqui, cara. Rapaz, você sabe que mãe é desse jeito, se o cara disser isso, ela... Não duvide não, e vai lhe aceitar de braços abertos sem a menor dúvida. Mas diga. Com certeza. A minha esposa, né, que tem me acompanhado desde o início dessa minha segunda fase, digamos assim, que já a gente se conheceu dentro do cursinho, né? É uma pessoa que realmente, assim, se não fosse por ela, eu acho que eu não teria tido força para poder fazer tudo isso. O meu grande amigo Anderson, né, que lá atrás foi quem me incentivou a retornar aos estudos, né? Em consequência do irmão dele, que é o Dinho, que hoje também tá muito bem, é auditor fiscal lá em Teresina. Inimigo. Não, mas ele é auditor fiscal do município de Teresina. Então, bom, menos se fosse federal, ia dar aí não até tem morte. Bronca nenhuma. Maravilha, Tiagão. Tiagão, meu velho, eu vou ter que deixar nosso abraço aqui. Só nessa despedida a gente já empurrou mais uns 10 minutinhos nesse Provascast, que nós não vamos editar, tenha paciência, tá certo? Você é realmente uma figura sensacional, trouxe aqui muita alegria, muita informação, e é esse o espírito do Provascast. Eu queria lhe dizer que certamente você narrou aqui a mesma história de muitos daqueles que nos ouvem, inclusive até um pouco da minha aí nesse episódio da PRF. Vamos ver se a gente agenda, Walter, aí um outro dia para contar uma outra história, que com certeza nesses 10 aprovações que ele teve ao longo da vida de concurseiro, tem muita resenha boa e muita prosa pra gente ter aí, e muito aprendizado para aquele que nos ouve, né? A gente chama ele pra contar os detalhes. Pra contar os detalhes aí. Beleza. Maravilha, Tiagão. Muito obrigado mesmo, cara. Você é uma figura. Mas antes de me despedir, já que agora a gente já estourou, botou as tábuas pra voar aqui no tempo, Walter, vira se você consegue ouvir essa música. Deixa pra eu sair, pô. Na hora de se despedir. Você ouviu, né? Sim. Olha aí, ó. Essa aqui, porque teve uma resenha aí. Deixa eu parar aqui, o bicho. Que você falou que baiano não chora. Baiano não chora não, rapaz. Baiano é caba macho. Oxi. Lá na aula, lá, eu recebi uma resenha de um aluno aqui. Rapaz, Durante, o Walter tá te sacaneando lá, não sei o que. E foi uma grande alegria, uma grande resenha aí, né? Na entrevista que a gente teve aqui, Tiagão. É realmente emocionante do nosso amigo Thales, não é isso, Walter? Sim. E eu fiquei aqui sem chão aqui, que foi realmente um momento muito especial do Provascast, assim como está sendo e foi esse nosso bate-papo aqui. Galera, vou deixar os abraços pro nosso próximo Provascast. A gente vai encerrar porque estamos estourados. Beijo no coração aí para Robson Macedo do Rio de Janeiro, João Fernandes de Belém do Pará, todo mundo ligadaço aí na comunidade itinerante e no nosso provagti.com.br. E os amigos aí do nosso amigo Thiago Barbosa, o Anderson Wagner e o Diego Moraes de Fortaleza, no Ceará. Maravilha, gente, um fortíssimo abraço. Tamo junto, até a próxima. Beijo, tchau!